Comunicação visual, gráfica. É um mercado complexo. Mas a realidade do dono da gráfica, do empresário de comunicação visual, que tá ali naquele momento que a gente chama de faz tudo, a probabilidade dele estar ganhando menos que ele gostaria e sem tempo também é muito alta, né? Na gráfica, foi quando eu decidi abrir outros negócios, foi o meu caminho. Eu fui buscar conhecimento para poder estruturar melhor a minha empresa. É quando às vezes o empresário vai deixar de adquirir um maquinário para ganhar um pouquinho mais de dinheiro na distribuição de lucros. É quando às vezes vai deixar de entrar num mercado específico para não ter que contratar mais gente, para não ter que ir atrás de novos fornecedores. Quando eu tive esse baque da comunicação visual, de depender de estar lá todos os dias, eu já me cocei, já sabia, cara, não vai ser assim minha vida. Então, ao mesmo tempo que tá lá investindo em maquinário, numa feira, num evento, ou numa oportunidade que aparece de comprar uma máquina usada, também tá querendo ganhar mais dinheiro e sacar mais da empresa. Tava no momento, ele me contou essa história, que ele tava no momento entre comprar uma casa e comprar a máquina. Como que você vai pensar em abrir uma segunda empresa se a primeira empresa já está te dando esse cansaço mental e físico e de dinheiro mesmo? No nosso mercado de impressão, as pessoas fazerem essa parte de fusões e aquisições é mais raro, mas ainda acontece. A empresa lá fatura seus 50, 60 mil, tem parcela de máquina, que são parcelas pesadas para pagar, e o dono às vezes está querendo ganhar 10, 15 mil dentro da empresa ali, sendo que numa estrutura saudável a empresa não conseguiria pagar uma outra pessoa para fazer aquele exato mesmo trabalho. Né? Então, assim, tudo é a liberdade que o cara ganha quando a empresa dele tá girando sem depender 100% dele. Né? Quando ele entrou no ecossistema, assim, de ser acompanhado mais próximo pela gente, ele faturava lá seus 120, 150 mil, e hoje faturando 700, 800 mil por mês. Quando eu dei esse passo de abrir uma segunda empresa, pra mim valia a pena porque exatamente eu tinha cumprido os pré-requisitos para deixar mais leve pra mim. Tão importante quanto construir essa renda extra é, de fato, esses processos que você colocou na gráfica a ponto de poder ir lá e trabalhar 2 dias por semana só, né? Eu vejo muito empresário de comunicação visual reclamando que eu já contratei aqui, já contratei ali, não funcionou. Mas exatamente por buscar um conhecimento generalista. E aí atuar nessa nova profissão, ou até organizar a própria empresa, é a união perfeita entre a experiência que já tem de mercado, os conhecimentos específicos, e essa parte de método, de organização, de conhecimento próprio. Para o nosso mercado, que é muito específico, da manufatura, mas especificamente no mercado de impressão, é muito complexo você vir de fora, com uma visão de fora e entender como funciona dentro. Acho que o conhecimento ele é muito valioso, porque não tem como cobrar conhecimento, né? É. Não tem guerra de preço na hora de vender conhecimento. Conhecimento é algo intangível, não é precificável da mesma forma que uma placa, um letreiro, um cartão de visitas. Fala, incansável, seja bem-vindo a mais um AfaCast aqui no canal do YouTube da Afacom. Meu nome é Henrique Silva, eu sou um dos sócios aqui da Afacom. Estou hoje aqui novamente com Eric Reis, sócio da Afacom também. Estamos trazendo mais um tema pra galera aí, né? mais um tema extremamente valioso. E, Eric, pelo menos no momento que está sendo postado esse AfaCast, nós estamos às vésperas de um evento que a gente chama Nova Profissão da CV. Boa. Que é um evento onde nós mostramos um caminho para, cara, o empresário de comunicação visual, de gráfica, sublimação, às vezes até mesmo funcionário, construir uma renda extra de até 9.600 a mais no mês, sem precisar largar a empresa, e às vezes até trabalhando de casa. E dentro disso, dessa nova profissão da CV, nós temos ali algumas dos questionamentos, né, de quem está assistindo, assim, cara, até às vezes queria atuar, mas eu não tenho muito tempo, ou tá muito complexo. E muito parecido com isso, com quem quer atuar nessa nova profissão, às vezes tem o dono da gráfica, o dono da empresa de comunicação visual, que quer abrir uma outra empresa. Assim, cara, eu tenho minha gráfica, tenho minha empresa de comunicação visual. Quer ter uma nova fonte de receita, né? Mas eu quero ganhar mais, eu vi que, a empresa aí tá faturando 20, 40, 50 mil. Para eu ganhar mais agora, a empresa precisaria faturar 100, 120, então é uma curva muito grande. Às vezes parece muito distante, né? Tem que faturar muito mais para ganhar um pouquinho a mais. Será que faz sentido eu abrir uma outra empresa? Será que faz sentido eu começar a olhar para outros projetos em paralelo ali, a gráfica, a comunicação visual? E é um pouquinho disso que nós vamos conversar hoje, até porque você é um cara que veio de um histórico de ter a gráfica e ter outras empresas em paralelo. Né? Sim, sim. E a gente vai entender um pouquinho dessa tua história, como que você conseguiu conciliar isso tudo, e no final aqui responder essa pergunta se vale a pena abrir uma outra empresa. Depende muito do cenário, né? Mas antes de chegar na resposta do que vale a pena ou não, é entender como conciliar isso tudo, né? E quando decidir, inclusive, se faz sentido, se é o momento ou não. Eu acredito que todo ser humano ou está buscando ganhar mais, ou quando ele está ganhando muito, ele está buscando ter um pouquinho mais de tempo livre. Né? Porque normalmente é muito comum a gente se encontrar nesses dois cenários. De estar ganhando muito bem, mas está ralando adoidado. Ou está ganhando pouco, quer ganhar mais. E aí, quando a gente tem um negócio como comunicação visual, gráfica, esse mercado da impressão como um todo, né? Eu falo que o mercado da manufatura, para colocar tudo no mesmo cesto, é um mercado complexo. Ele envolve um nível de gestão maior
não é tão simples você gerir tanta produção quanto financeiro, RH, administrativo, comercial. Então, não é tão simples quanto pegar um produto pronto, eu vou vender aqui iPhone. Então, eu vou pegar esse iPhone aqui, vou colocar ele na vitrine, eu vou anunciar ele em algum lugar e eu vendo. O produto de comunicação visual é muito complexo. E aquela, né? Você vende o iPhone e às vezes o cliente vai falar assim, eu queria um verde. Não, tem o cinza e o preto. Ah, tá bom, então eu vou ficar com o preto. E aí, qual o tamanho do repertório que um vendedor de iPhone tem que ter para fazer? Ele só tem que entender o que o telefone faz. Qual a diferença dele, talvez, do modelo do 17 pro 15, pro 13, enfim, para ter o que ofertar e negociar com o cliente final. Então, estou dando um exemplo de um produto pronto, porque o mercado da comunicação visual e da manufatura, você recebe um desejo, né? Um problema, digamos. Eu costumo falar que a gente resolve problema, né, no mercado da comunicação visual, da gráfica. Porque o que chega para você eu preciso resolver um problema específico. Normalmente o cara quer fazer... Quem não quer gastar com uma fachada? Quem quer gastar com uma fachada? Quem quer gastar com um panfleto? Não é um querer, é uma necessidade. A gente costuma falar do caso de panfleto. O cara vai fazer uma promoção, ele de repente vai fazer uma inauguração, ele precisa de um veículo de comunicação para entregar aquela mensagem. E aí ele vai e busca um panfleto como resolução. Então você vai receber o cara com um problema, com um objetivo, e você tem que transformar aquilo na melhor opção de prestação de serviço e venda de produto final. E aí não é tão simples quanto pegar um iPhone pronto e entregar. Você vai lá na raiz, vai entender o papel, vai entender a matéria-prima como um todo, né? Vai entender a melhor forma de fabricar, qual que se adequa melhor. Peraí, seu panfleto é para um uso externo, então pode ser um fininho, tá? Não, é para um uso interno, para um evento. Então, cara, capricha um pouco mais. Aqui você vai fazer uma quantidade menor, mas você precisa colocar um coucher de 250 gramas, um papel mais encorpado, mais premium. Então, é você entender a necessidade do cliente. Aí você imagina a diferença de repertório de alguém que vai falar, não, você só tem o cinza ou branco. E as funcionalidades o cliente já chega até sabendo quais são. De um cara que fala que só quer um material impresso. E aí você tem que identificar qual é o uso, identificar qual a matéria-prima ideal para o caso dele. Então eu comecei explicando essa complexidade para exemplificar o quão complexo é, o quanto é difícil o dono tirar o pé de dentro do negócio para ele fazer uma outra renda. É complexo na venda, mas é complexo na produção e na entrega também, né? Então é algo que ele, como vem do mercado de manufatura, ele é complexo desde a sua concepção até a sua entrega final. Então é muito mais difícil para um dono não estar presente. Até que ele forme pessoas capacitadas, até que ele crie processo para que as coisas funcionem sem ele, ele tem que estar lá 100%. E às vezes 200%. Porque ele está lá durante todo o expediente e à noite ainda dando um sprint final. Eu lembro da história do meu tio. Quantas vezes eu passei, né? A empresa dele ficava na Beira-Rio, ali em Volta Redonda, minha cidade natal. E tinha muitas vezes que eu estava voltando da faculdade, 10 horas da noite, a minha casa passava em frente da gráfica. E eu saía da faculdade, passava em frente à gráfica, ele estava lá com a portinha semi-aberta, luz acesa, cuidando do financeiro, porque de dia ele não tinha tempo, ele tinha que focar no comercial e dar uma olhada na produção, e à noite estava lá cuidando do financeiro. Por muitos anos foi assim, até ele conseguir estruturar melhor. Mas é muito comum isso para o empresário. Como que esse cara vai pensar em ter um segundo negócio? Como que esse cara vai pensar em ter uma renda extra, um tempo livre? É difícil, né? E o que você falou no começo ali faz muito sentido, porque são dois momentos de contraste da vida, né? Quando eu tô com um pouco mais de tempo livre ganhando menos do que eu gostaria, ou quando eu tô ganhando até que bem, mas eu queria construir mais tempo. Mas a realidade do dono da gráfica, do empresário de comunicação visual, que tá ali naquele momento que a gente chama de faz tudo, a probabilidade dele estar ganhando menos que ele gostaria e sem tempo também é muito alta, né? Que é viver o pior dos dois mundos. É um momento de sacrifício. É dor principalmente inicial, né? Do crescimento, ali até que rompe uma barreira e consegue ter mais pessoas, né? E aí ele consegue delegar algumas funções. Mas no início não é tão simples também. Porque até a parte de delegar uma função envolve você ter um processo, envolve a pessoa ter uma capacitação para que ela faça, talvez não tão bem quanto você, mas pelo menos 80% do que você faria, que são as regras de delegação que a gente fala, né? Mas isso vem conectado ao assunto que a gente falou inicialmente. Se faz sentido ou não dar um próximo passo, é você entender como está seu negócio, né? Entender se você hoje já conseguiu criar uma capacitação interna, processos e tudo que for necessário para a empresa rodar, dependendo um pouco menos de você, para que você possa olhar para um segundo negócio ou até para ter mais tempo livre. Na minha empresa, na época, eu consegui, né? Na gráfica, quando eu decidi abrir outros negócios, foi o meu caminho. Eu fui buscar conhecimento para poder estruturar melhor a minha empresa. E nessa busca de conhecimento, eu consegui encontrar e adaptar para o meu negócio, aplicar, na verdade, para o meu negócio, porque já era um ensinamento adaptado, e foi uma curva de esforço um pouco menor do que seria se eu tivesse que tentar sozinho. Mas ali foi, ainda assim, eu peguei o conhecimento, apliquei, e a partir dali começou a ficar um pouco mais simples. Minha meta era ir 2 vezes por semana na empresa.
E, pô, é difícil, né? O dono da empresa 2 vezes por semana. É o dono da empresa só 2 vezes por semana. E uma coisa é, por exemplo, uma gráfica com 400 funcionários. Há quantos funcionários tinha a tua empresa? Não, lá na época a gente tinha 5 funcionários. Era uma empresa que ainda estava na ascensão ali, saindo da faixa azul para a faixa verde. Mas a gente, voltando nas faixas, né? Que às vezes a galera que já assistiu outros episódios pode estar por dentro. Mas a gente fala que faixa azul é o cara que fatura ali de 20 a 100 mil. E o faixa verde é de 100 a 250. Eu citei essas 2 faixas porque era o nosso momento lá. Então foi nessa transição que eu decidi aplicar. Na verdade, eu estava bem no início da faixa azul ali. Se não me engano, faturava 25, 30. A gente aplicou os conhecimentos, logo damos um salto para 50 e depois fomos chegando ali próximo dos 100. Ali foi um período rápido, mas com ajuda, né? Com conhecimento aplicado. E minha meta não era... Quando eu fui buscar esse conhecimento, a minha meta... Eu não estava nem pensando em abrir outros negócios. Eu ainda não sabia o que eu ia fazer com o meu tempo livre, essa era a verdade. Mas eu tinha um objetivo, que era não trabalhar mais do que 2 vezes por semana fora de casa. Até porque eu já vinha trabalhando muitos anos antes com o mercado de marketing, que foi onde eu me inseri no ambiente empresarial, e eu estava acostumado a trabalhar de home office. Estava acostumado a trabalhar de casa. Ou tinha um escritório, mas de boa, assim, sabe? Eu ia para o escritório o dia que eu queria. E então, quando eu tive esse baque da comunicação visual, de depender de estar lá todos os dias, eu já me cocei, já sabia, cara, não vai ser assim minha vida. Eu vou me organizar aqui porque eu não quero estar todos os dias. Eu gostava de ter a liberdade de almoçar em casa, tomar café da manhã com calma, de poder estar com meus filhos, levar eles na escola, buscar na escola. E, enfim, dias que eu quisesse trabalhar de casa para ficar mais perto da família, eu trabalhava. Então, isso é uma liberdade que eu perdi quando virei empresário de comunicação visual. E como eu já tive aquele gostinho, eu quis reconquistar. Eu falei, cara, não sei se eu vou abrir outra empresa e tal. O que eu vou fazer com o tempo livre, eu só vou ficar mais de boa, mas a minha meta é essa, deixar a empresa organizada a ponto de que eu consiga estar lá das vezes que eu sentir necessário ou no máximo 2, 3 vezes por semana ali, era meu objetivo inicial. E aí nessa empreitada, né, você buscou, no caso, não era teu foco, né, você chegou a abrir outra empresa quando a gente conversou no início, não era teu foco no início, né, era tipo, cara, vou construir aqui tempo livre, eu sou dono da gráfica, não vejo tempo, então meu próximo alvo vai ser construir tempo. Exato. E quando você estava falando do mercado de manufatura, eu lembrei também de uma coisa que às vezes é muito válido, né? Tipo assim, cara, eu vou abrir um outro negócio para ganhar mais do que eu estou ganhando hoje. Mas entender que com esse contexto que você deu da manufatura, que o nosso tipo de mercado tem uma tendência a depender mais do dono do que outros modelos de negócio, é entender que, beleza, eu vou abrir uma empresa, uma segunda empresa. Em que modelo de negócio tem inserido essa minha segunda empresa? Porque às vezes eu abri uma segunda empresa que vai depender tanto ou mais de mim quanto a primeira, aí ferrou a vida, né? Exatamente. Então tem esse contraste também entre o que eu vou fazer da vida quando eu decidi abrir uma segunda empresa. Mas, cara, beleza. Você buscou conhecimento, organizou a empresa. Você conseguiu chegar nessa meta de trabalhar 2 dias por semana? Consegui. E foi daí que eu decidi abrir uma segunda empresa. Porque eu falei, não, cara, tá sobrando um pouco mais de tempo. Eu cheguei ao ponto de que eu só me envolvia no comercial. A produção rodava sem mim, eu tinha uma boa pessoa responsável. O financeiro também, eu só auditava, né? Não lançava conta, não conferia contas a pagar, contas a receber, não lançava fluxo de caixa, mas eu tinha todos os processos funcionando e eu revisava semanalmente o financeiro com os relatórios, revisava a produção também. Obviamente, quando era algum problema do estágio... era interna, então? Era interna. Quando era um problema de um estágio muito mais alto, às vezes eu ia olhar, um problema de máquina e tal, talvez até me envolvia, mas eram raras as ocasiões. Mas eu conseguia esse ponto e do comercial eu não dependia de estar na empresa. Então, de fato, eu tocava de casa, mas estava online com as principais negociações. Eu também não pegava as negociações menores. Então, a gente conseguiu fazer a produção. Vamos colocar aqui os 3 principais pilares na mesa aqui, que a gente costuma falar do CAP, né? Que é o comercial, o administrativo e a produção. Então, o comercial, eu fiz questão... Só para dar um contexto rapidinho, Eric. Comercial, a gente está falando de comercial e marketing, né? O marketing é compilado comercial. Isso, o administrativo. O financeiro, RH. Exato. E a produção é a parte de instalação também ali. Exato, tem a parte externa. No nosso caso, a gente não tinha trabalho externo assim, era mais expedição apenas. Mas, de fato, nessa caixinha de comercial entra comercial e marketing, na de administrativa entra financeira, RH e administrativo, e na produção ali, no meu caso, era produção e expedição. Então, assim, eu fiz questão de que o comercial continuasse ligado a mim, só o que fazia sentido. Então a gente era nichado em indústria. Todo orçamento de indústria tinha que passar por mim. A gente atendia também algumas franquias, algumas redes que tinham frotas de veículo que a gente também adesivava frota. Então, esses também passavam por mim. Chegou alguém querendo pasta, cartão de visita, a gente fazia. Só que não era eu que atendia. Quero fazer por exemplo, como a gente fazia atendimento de franquias,
desculpa, de indústrias, a gente fazia muita placa, então a gente anunciava as placas. E às vezes chegava um lead que queria uma placa de vendas para 2 terrenos que ele tinha ali, que ia dar R$150. E eu não atendia esses pedidos. Então eu filtrei de tal maneira que o comercial ficasse ainda ligado a mim, só o 80-20 do negócio. Só o que impactava e mudava o nosso jogo. Na produção e no financeiro eu me envolvia minimamente só nos processos que eu criei e que chegavam até mim. Então isso me deu essa liberdade de estar menos dias na empresa. E foi daí que eu decidi, atingindo esse objetivo, abrir um segundo negócio. E foi bem nessa linha que você falou. Na época eu fiquei pensando, cara, eu vou abrir um segundo negócio, não pode de jeito nenhum ser manufatura, porque senão não vou dar conta, né? Eu vou viver todo esse processo novamente. Se bem que eu botei na minha cabeça que eu saberia criar outro negócio leve de manufatura por conta daquele conhecimento que eu tinha adquirido. Mas eu não quis para essa linha. E aí que eu abri um negócio que eu pudesse trabalhar de casa e tal. Que aí foi uma empresa de sistemas, né? Foi quando eu abri um sistema de atendimento multicanal. E depois eu recebi o convite de me tornar sócio da agência Stand, foi naquela época, inclusive. E eu acabei naquele momento da vida, né? Com 3 empresas paralelas. Eu tinha gráfica, eu ia para lá 2 vezes por semana, os outros dias eu estava home office, tocando o comercial ali nas negociações principais e em paralelo tocando essas outras 2 empresas. E eu conseguia conciliar tudo. Por essa organização da gráfica, eu consegui tocar tudo de maneira organizada e dar conta, sem enlouquecer, né? Não, e é legal que dentro desse processo de abrir se vale a pena, né, abrir uma nova empresa, antes de decidir e responder se vale a pena abrir uma empresa, tem um conceito muito legal que até o próprio Judá traz nos treinamentos, que é entender, antes de mais nada, qual que é o motivo de eu abrir uma empresa. Inclusive a minha que já está aberta, né? Então a gente traz sempre lá 3 grandes principais motivos para abrir uma empresa. E talvez você que está assistindo ainda, abriu uma empresa com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, mas não ficou tão claro ainda qual que é o objetivo da empresa dentro dela. E quando você não tem claro o objetivo da sua empresa que já existe, fica muito mais difícil você tomar decisões que vão te levar para um destino que você não sabe qual é. E mais difícil também, inclusive, se quiser abrir um segundo negócio, uma segunda empresa. Dentro desses 3 motivos. O primeiro motivo é o mais simples de explicar, né? Que é o enriquecimento dos donos. Então, cara, você abrir uma empresa para botar dinheiro no bolso, né? E você fala, você tem uma história muito legal do seu tio, né? Esse era o objetivo do teu tio, principalmente, né? Ele com a empresa dele lá no Graphic Offset, né? Mas Graphic Offset ganha muito dinheiro com eleição, né? E ele tinha um objetivo muito claro que era, cada eleição ele fazia patrimônio. Então, a cada 4 anos, a cada 2 anos tem eleição, mas a cada 4 o faturamento é mais alto, que é o LED municipal, tal, prefeitos, que é muito fechado na cidade, né? O pessoal produz local. Então, ele tinha essa concepção de que, às vezes, ele reinvestia na empresa quando necessário, mas o foco principal dele sempre foi, cara, comprar um terreno, comprar uma casa e tal, ampliar a sede. Querendo ou não, quando ele ampliou a sede, ele aplicou no negócio também, foi o crescimento, que é o segundo tópico que a gente vai falar. Mas ele tinha um objetivo bem claro de ir aumentando o patrimônio dele ali durante esses períodos de pico, né? Daí nesse caso, toda decisão que é feita para a empresa, quando o objetivo da empresa é enriquecimento do sócio, toda decisão ela é feita para que volte mais dinheiro para o sócio. É quando às vezes o empresário vai deixar de adquirir um maquinário para ganhar um pouquinho mais dinheiro na distribuição de lucros. É quando às vezes vai deixar de entrar num mercado específico para não ter que contratar mais gente, para não ter que ir atrás de novos fornecedores. Porque não precisa, né? Simplesmente vou pegar ali a margem inteira saudável e vou colocar no bolso. E aí, se eu tenho essa clareza dentro da minha empresa, eu tenho essa clareza de tomada de decisões, fica mais fácil de eu decidir também se vou abrir ou não um segundo negócio. Aí tem o segundo ponto, já o segundo motivo para abrir uma empresa, se antecipou, que é o contrário, que é o crescimento da empresa. Né? O que é o crescimento da empresa? E o crescimento da empresa é quando ele pega aquela fatia do que sobra do lucro do ano dele, do período em si, e decide reinvestir no negócio para crescer, abrir novos mercados, para adquirir novas máquinas. E até brinco com o meu tio, acho que por anos ele foi nesse modelo. Depois ele mudou um pouco o foco, mas sem talvez ter esse conhecimento do que ele estava escolhendo. Mas ele vendo a necessidade. Porque quando ele estava, por exemplo, num cenário onde a policromia entrou no mercado, ou seja, as máquinas monocromáticas lá, uma cor só, imprimindo... eu quero fazer um trabalho 4 cores, né? Ele tinha que imprimir 4 vezes o mesmo papel para sair colorido. Então ele ia lá com cian, magenta, yellow, black e tal, passava as 4 vezes para sair. E aí era um processo de manufatura que levava 4 vezes mais tempo do que uma máquina 4 cores. E quando a máquina 4 cores entrou forte no mercado, ele tinha 2 opções. Ou ele investia numa 4 cores ou ele perdia competitividade. Naquela época ele teve que fazer um baita do investimento numa máquina lá, se não me engano, uns R$400 mil, para poder continuar competitivo. E eu lembro que foi uma escolha na época que ele estava no momento, ele me contou essa história, que ele estava no momento entre comprar uma casa
e comprar a máquina. E ele queria muito comprar a máquina, a esposa queria muito que ele comprasse a máquina, acho que deu até um conflito, assim, porque, cara, ela queria uma casa e ele queria a máquina. E 400 mil alguns anos atrás era uma baita de uma grana, casa, né? Isso foi em 2008, talvez, se não me engano. 2008, 2010 ali. Mas aí ele foi e decidiu comprar a máquina. E aí, detalhe, se tornou, acho que se não me engano, na região hoje lá, ele deve estar entre as 3 maiores gráficas da região. Na época ele não era nem perto disso, né? Tava começando. E principalmente as outras gráficas que competiam muito com ele foram perdendo espaço. E tem momentos em que você acaba tendo que fazer escolhas, né? Mas no geral, quando as pessoas têm essa clareza do objetivo da abertura da empresa, elas nem ficam na dúvida entre comprar uma casa ou aplicar na máquina. Se o cara tem um objetivo bem definido, meu objetivo é crescimento da empresa. Vou na máquina. Né? Fica fácil decidir quando ele já abre com objetivo, né? Acho que as pessoas que não têm isso bem definido desde o início, que eu acho que é o caso do meu tio, né? Ele foi no feeling ali e tal, mas fez boas escolhas. Ele fez uma boa escolha por fazer uma boa avaliação do cenário. Mas nem todo empresário vai ter essa capacidade, né? Tem gente que, se não tiver o conhecimento que tem que escolher um objetivo e pelo menos percorrer um período ou a vida toda da empresa em cima daquilo, ele acaba podendo se perder pelo caminho. Até porque, senão, pensa o seguinte, quando a gente não sabe se quer o enriquecimento do sócio ou o investimento na empresa, o crescimento da empresa, o que é o mais comum? É tentar fazer os dois ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que está lá investindo em maquinário, numa feira, num evento, ou numa oportunidade que aparece de comprar uma máquina usada, também está querendo ganhar mais dinheiro e sacar mais da empresa, e é onde fica aquele sentimento pesado, que é um sentimento pesado, né, cara? Que as contas não fecham, que algo tá dando errado. Que você tá trabalhando pra cacete e não sobra dinheiro, que tá dando errado o negócio. Exato. E aí, o que é um problema, né? Como que você vai pensar em abrir uma segunda empresa, ou se vale a pena abrir uma segunda empresa, se a primeira empresa já está te dando esse cansaço mental e físico e de dinheiro mesmo? Né? E às vezes por uma simples falta de análise, de entender. Eu já vi empresário falando, Eric, mas minha empresa tá ferrada, tá quebrada. Eu falo, vamos fazer uma análise da tua empresa aqui, mentorados por nós ali, né? Abro o PGV do cara, tá lá. O que é o PGV? PGV é o painel de gestão à vista, onde tem todos os dados da empresa ali, financeiro, venda, faturamento, custo fixo, custo variável. Então a gente faz eu digo que a gente faz um raio-x ali. Um raio-x da empresa através desses números. E quando a gente olhava os números, eu falo, cara, que linha de investimento é essa aqui? Isso aqui é uma dívida e tal. Eu falei, que dívida? Não, precisei fazer tal coisa, era pessoal. Eu falei, mas a empresa absorveu? Não, absorveu e tal, não tinha condição na época, a empresa absorveu. Tá, eu falei, uma coisa é a gente avaliar se a tua empresa tá saudável atualmente, isolando o problema do passado, cara. Porque senão você julga que teu negócio tá mal e ele tá bem. Então vamos tirar essa variável aqui. Cortamos aquela linha de custo, que estava lá como investimento, que de fato a empresa não tem obrigação de carregar isso, né? Sim. E para entender se a empresa está saudável ou não, a gente, cara, tirou aquilo lá, a empresa dele dava 18% de lucro. Fala, cara, a gente sabe que o nosso mercado de 15% a 25% de lucro é uma empresa saudável. Então, se a empresa dava 18% de lucro, ela estava saudável, só que com aquela linha lá, ela estava dando 3%. Então, ou seja, ele fez um investimento que não cabia para o momento dele. E aí ele acabava tendo essa sensação de, cara, mas por não ter essa clareza. Ele estava parecendo que, assim, o que dava a entender que ele estava querendo acelerar e crescer, mas que a empresa não estava conseguindo acompanhar porque não tinha caixa, porque as contas não fechavam, aí ia ver simplesmente por um momento onde ele não tinha essa clareza, fez um aporte na vida pessoal da grana da empresa, né? Um compromisso para a empresa pagar depois, e isso tornou a empresa não lucrativa, né? Era uma empresa que tinha tudo para ser lucrativa, tá carregando um fardo. E isso às vezes acontece também, foi um exemplo legal que vocês isolaram uma variável do passado, né? Que é um dinheiro que já tinha sido usado mesmo sem ter aquele dinheiro na época que a empresa estava arcando com esse custo. Mas acontece muito no presente também, quando, por exemplo, a empresa lá fatura seus 50, 60 mil, tem parcela de máquina, que são parcelas pesadas para pagar, e o dono às vezes está querendo ganhar 10, 15 mil dentro da empresa ali, sendo que numa estrutura saudável a empresa não conseguiria pagar uma outra pessoa para fazer aquele exato mesmo trabalho, né? Exato, a gente vê muito isso, né? Isso sangra, né? Isso sangra a empresa. A gente já viu casos assim também fazendo análise de empresa, e aí a gente chega assim, ó, tem um vilão no negócio aqui, preciso te contar quem é, mas você não vai gostar da notícia. E aí não tem problema o cara querer ganhar os 15 de repente. Mas, cara, busca, sei lá, 10 de salário de prolabore e vai buscar os outros 5 através de distribuição de lucro. Ah, mas e se a empresa não der lucro? Aí, meu irmão, você que tem que brigar pelo lucro se você quer aquele padrão de vida. É onde você vai reduzir linha de investimento, é onde vai brigar por margem melhor, né? E aí, quando o cara quer ter um salário mais alto, normalmente ele já escolheu o enriquecimento do sócio e não tá enxergando. Porque ele, tá querendo distribuir junto com o salário. Porque quando o cara tem um salário acima do que a empresa comporta pagar, ele tá distribuindo junto. E ele às vezes nem enxerga isso. E aí quando ele
saca, ele, de fato, ele já escolheu o enriquecimento do sócio. Então, se ele tem outro objetivo, ele vai ter que se alinhar agora. Ou vai reduzir padrão de vida, até a empresa poder pagar aquele salário. E aí é uma decisão difícil. E o terceiro motivo para abrir uma empresa, ele é mais atípico do mercado, né? Apesar de acontecer, de vez em quando, a gente viu com a Neoband recentemente, que é o objetivo de fusões e aquisições, né? Quando eu crio uma empresa para ou ser vendida ou comprar outras empresas. Eu exemplo da Neoband, porque a Neoband ela foi comprada, se não me engano, por até um negócio mais focado em supermercados, e eles quiseram incorporar a Neoband para ter esse braço gráfico dentro da empresa deles. Mas às vezes acontece no dia a dia, né, cara? Uma gráfica compra uma gráfica que faliu na cidade, incorpora maquinário. Você vendeu sua gráfica, né? Então não foi teu objetivo lá atrás abrir a gráfica para vender, mas acabou que poderia ter sido, né? Sim, o pessoal da tecnologia, muita gente cria um sistema com o objetivo de ser vendido. É mais atípico no nosso mercado, mas é uma possibilidade também. É uma possibilidade. A gente costuma brincar que no nosso mercado é mais atípico, porque é muito comum a empresa depender do dono. Ajudar sempre brinca, né? Vai vender, vai ter que ir com o dono junto. Vai ter que ir chaveirinho lá de brinde, né? Eu sou o funcionário necessário para funcionar o negócio aqui. Então você está comprando a empresa e eu junto. Então é uma coisa que, de fato, se torna mais difícil. Quando as pessoas, no nosso mercado de impressão, as pessoas fazerem essa parte de fusões e aquisições, é mais raro, mas ainda acontece. No meu caso lá, eu decidi vender, não era o objetivo desde o início, o nosso objetivo era crescimento da empresa, nem era enriquecimento dos sócios. A gente acelerou bastante, investiu, saímos de faixas de faturamento rápido, investimos forte em marketing, já saímos de um local menor para um galpão rápido, pelo crescimento acelerado que o negócio teve, nos alavancamos, inclusive, por conta disso. Então foi um crescimento acelerado. Mas dadas outras oportunidades que surgiram por conta dos outros negócios que eu tinha, eu falei, não, peraí. Aí decidi entrar no momento de venda. E inclusive eu digo que o que valorizou mais o negócio foi ter uma carteira bem gerida na hora da venda. E processos internos que funcionavam já e deixou mais leve o negócio. A gente tinha uma planta organizacional já bem desenhada, com uma estrutura de produção já que rodava a empresa de uma maneira mais leve. Então, tudo que eu construí ali fez valorizar o negócio. Tem gente que pensa que... Tanto que eu vendi minha empresa sem máquinas. As máquinas, como meu tio era meu sócio, mandei as máquinas de volta para o Rio de Janeiro. Né? A gente estava em Maringá, Paraná. E eu vendi o negócio sem máquinas e ainda com uma valorização considerável pensando só em carteira e processos, né? Mas o que fez o negócio para valorizar foi de fato isso. Inclusive, é um ponto que você não teve que ir de bônus junto, não, né? Ficou a empresa lá, eles estão tocando a operação. Exato, ficou, o colaborador da produção manteve algumas pessoas, porque tinham processos já bem alinhados, funcionando, pessoas já com treinamento. Isso aí é um diferencial, né, cara? Querendo ou não, você pegar uma pessoa que, beleza, tá vindo junto com a empresa ali, um colaborador, mas que já entende, né? Que já entende a estrutura, o funcionamento, ajuda a tocar o negócio. Né? E eu falei lá no começo sobre a nova profissão da CV, que é o evento que vai acontecer. Você, inclusive, atuou, né, por muito tempo. Atua, de certa forma, ainda na nova profissão da CV, né? Não deixou de lado. E é tão legal porque a gente divulga nessa oportunidade do empresário construir uma renda extra, que você construiu uma renda considerável até atuando, mas tão importante quanto construir essa renda extra é, de fato, esses processos que você colocou na gráfica a ponto de poder ir lá e trabalhar 2 dias por semana só, né? E, cara, não tem como ter ônus nisso, é só bônus. Porque, de fato, vamos lá, quem faz ali a nova profissão da CV decide ganhar dinheiro com isso. Cara, ele vai ganhar dinheiro, ele pode prestar esse trabalho de organizar empresas para outras empresas, até de outros nichos, que o que você aprende ele é aplicável a tudo. Tudo manufatura, como você falou, né? Exato, e são regras de negócio, funcionam até para outros negócios que não são manufatura, quando a gente olha na parte do financeiro, quando a gente olha algumas partes. Mas é muito estruturado, principalmente para o negócio de manufatura. Então a gente vê que tem um cenário muito positivo nisso, de você prestar o serviço para a tua própria empresa ou ganhar dinheiro fora. Mas quando você decide aplicar na sua própria empresa, aí é uma transformação, para mim, pelo menos a que eu vivi ali, foi muito grande. Eu ganhei dinheiro, sim, prestando análise e consultoria para outras empresas durante um período, e de fato teve um ano que representou, uns 20% da minha renda, que não trouxe uma receita extra a mais, e foi bem legal, mas o bônus maior que eu tiro foi ter essa liberdade de ir 2 vezes por semana na empresa, ter mais tempo para a família e principalmente focar que aí foi quando me abriu essas ideias, em ter outros negócios, que foi algo que foi pra gente lá, pra mim, pelo menos naquele período, foi bem lucrativo, foi bem interessante, surgiram oportunidades, inclusive foi daí que virei sócio da Rafon, né? E é esse processo de organização que permite o poder de escolha, né? Cara, será que eu vou abrir um outro negócio ou não? Eu lembrei de 2 casos aqui na conversa que a gente estava tendo antes do podcast. O caso do Maurílio, quando ele entrou no ecossistema, assim, de ser acompanhado mais próximo pela gente, ele faturava lá seus 120, 150 mil, e hoje faturando 700, 800 mil por mês. Cara, ele decidiu abrir uma
Uma franquia franquia The de Best. açaí. Ele comprou uma unidade do The Best e abriu uma franquia de açaí lá na cidade dele, que é Pato Branco, lá no Paraná. E tem o Vinícius da M2, cara, que eles têm um modelo de negócio muito curioso lá, né? Mas ele atende franquias, né? Dentro da M2 Comunicação Visual, M2 Soluções Integradas, né? Na verdade, acho que é o nome da empresa dele. E dentro da M2 ele atendia a Gotrix. E, cara, ele abriu uma unidade da Gotrix também. Algumas unidades. Algumas unidades das motinhas elétricas lá, né? De comprar Se não me franquia. engano, o Maurílio também abriu 2 unidades da. Acho que ele comprou uma The segunda Best. depois do The Galera, Best. tudo indo pra franquia, né? Abriu um modelo de negócio validado aqui. Só pra... exato. Toma menos tempo, né? Por conta do poder de escolha. E, cara, o Vinícius, ele foi, na última conversa que a gente teve, assim, ele foi muito franco. Ele falou que, por muito tempo, como ele era o único sócio da M2, a M2 estava financiando as unidades da Gotrix que ele estava comprando, né? Mas hoje, quando junta o grupo de empresas dele, cara, a Gotrix representa um faturamento quase que equiparado já ao da M2, que é uma empresa faixa preta, que fatura lá seus 600, 700, com picos de 1 milhão e 800 mil, acho que eles bateram um pico de faturamento. Então, assim, tudo é a liberdade que o cara ganha quando a empresa dele tá girando sem depender 100% dele, né? E aí, assim, eu conheço pessoas que, cara, querem paz, né? O cara que quer ganhar muita grana, se ele puder trabalhar 2, 3 vezes por semana, a empresa rodar sem ele, der um dinheirinho, o cara vai, vai pra roça, vai surfar, vai depender de cada um, né? E tem gente que é acelerado e quer construir patrimônio, quer ganhar dinheiro e vai buscar outros negócios. Então vai muito da pessoa, mas o que você falou no início pra mim lá conecta muito. O poder de escolha é o que manda, cara. Você ter que trabalhar porque você precisa... O teu trabalho fica mais chato. Fica mais cansativo, tu tá de saco cheio, a pressão é maior, porque você precisa. Agora, quando o negócio tá fluindo, não depende tanto de você. Você participa do negócio, mas você não é o negócio. Eu acredito que a pressão baixa e você tem mais prazer em trabalhar naquilo. Prazer em tocar o negócio, sabe? Eu lembro de outro empresário aqui, que era o Rafael, lá do Rio Grande do Sul. Ele também é sócio, diretor de operação de uma empresa faixa preta. Eles faturavam perto de 2 milhões por mês lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E ele morava a 60 quilômetros da empresa. Ele ia 2 vezes por semana e nos outros 3 dias da semana, 3 dias úteis ali, né, para não falar de final de semana, ele atuava diretamente na nova profissão da CV. Cara, ele prestava consultoria para outros empresários, realizava análises. E ele chegou a construir na época, cara, quando ele falou assim, não, vou priorizar isso daqui agora... Ele estava tirando mais de 10 mil reais por mês só de renda complementar para além da empresa, vendendo o conhecimento que ele tinha dentro do mercado. Então, assim, a gente às vezes está falando, cara, quem está assistindo aqui às vezes tem 5 anos de experiência no mercado, 10 anos, 15 anos. Não é possível que dentro de 5 anos. Só precisa organizar os conhecimentos ali. Exato, não é possível lapidar. Que, cara, com 5 anos de mercado, fazendo a mesma coisa todo santo dia, você não consegue ajudar alguém. Você não consegue ajudar alguém que está começando agora. Ou alguém que às vezes tem um tempo de mercado parecido, mas ainda está tendo um problema que você já conseguiu resolver. E o conhecimento, ele abre essas portas, né? De você poder, inclusive, monetizar esse conhecimento e ganhar dinheiro com ele. Sim. Que é justamente a proposta da nova profissão da CV. Por exemplo, quando você... Antes de você vender a gráfica, você estava com a gráfica organizada e você decidiu abrir as empresas, né? Sim. Algumas, na verdade, uma você decidiu abrir, a outra foi uma oportunidade que surgiu ali de entrar na sociedade. Então, você já estava olhando, assim, se valia a pena ou não ter várias empresas. Qual que era a tua opinião naquele momento como dono de gráfica e atuando em outras 2 empresas, assim? Se valia a pena ou não? Qual que era o panorama que estava a tua vida naquele momento? Cara, assim, quando eu tive no ápice das 3 empresas, como uma estava se alavancando ainda, a outra também, nas 2 iniciais ali que eu me tornei, uma que eu me tornei sócio, ainda estava embrionária, né, dando aquele start no mercado mais forte, e a outra eu estava começando, foi um momento onde eu me sobrecarreguei um pouco mais até eu organizar elas também, né? Mas a gráfica em si... Quando eu dei esse passo de abrir uma segunda empresa, para mim valia a pena porque exatamente eu tinha cumprido os pré-requisitos para deixar mais leve para mim. Ou seja, eu estava conseguindo deixar a empresa funcionando na minha ausência, eu conseguia ter uma forma de dividir meu tempo sem prejudicar o negócio. A minha preocupação sempre foi essa. Vou abrir um segundo negócio, mas se for para matar o primeiro, adianta o quê? Então a minha preocupação sempre foi essa, de matar um negócio abrindo outro. A partir do momento que eu vi que eu poderia colocar uma energia X horas por semana naquele projeto ali, e que ele continuaria andando no mesmo ritmo, aí foi quando eu vi que valia a pena abrir a segunda. E foi exatamente quando eu consegui organizar os processos internos. Eu lembro que durante a minha passagem pela nova profissão da CV, enquanto eu ia estudando, eu ia aprendendo novas técnicas, ferramentas e etc. Tudo que eu ia aprendendo, eu já ia aplicando, cara, no meu negócio. Falei, cara, vamos ver se funciona isso logo. Então tudo que era cabível para o meu momento, eu já ia aplicando. Então, eu compartilhava com o time interno, treinava, pedia para eles estudarem algumas coisas também. E, de fato, foi onde a gente conseguiu essa organização. Aí valeu a pena. Então, para mim, esse passo foi dado, né?
no momento em que eu senti que valia a pena, porque a empresa tinha uma organização e não ia depender só de mim para que ela rodasse lá com o seu funcionamento tradicional sem prejuízo. E é tudo sobre uma questão de momento, né? Porque, por exemplo, se você hoje está assistindo, a gente falou do faixa azul e do faixa verde, né? Mas tem a faixa branca, por exemplo, que fatura de 0 a 20 mil por mês. Dificilmente um faixa branca vai ter o poder de escolha de decidir se vai abrir um segundo negócio ou não. Mas também pode depender, tipo assim, quem tem uma empresa que tem a produção 100% terceirizada, está muito mais propenso a poder ter um segundo negócio em paralelo do que quem tem que gerir um time de produção, né? De fato. Então, é muito de momento. O que acho que é um aprendizado importante que você resumiu muito bem. Cara, independente se você está mirando em abrir uma segunda empresa, se você está mirando em, às vezes, prestar um serviço, ser um consultor local, um consultor da cidade mesmo, ou se você vai querer, por exemplo, dedicar todo o teu tempo dentro da empresa, que a organização dá retorno, porque essa organização te dá poder de escolha, né? Você ter um negócio organizado a ponto de poder abrir um segundo, terceiro negócio, ou simplesmente construir mais tempo livre mesmo, a partir do negócio que você já dedicou energia, já construiu, já está rodando e só precisa de uns parafusos apertados, né? E a gente vai... Essa frase de apertar o parafuso é muito a raiz do que a gente falou. Tu comentou, não é possível, você que está aí 5 anos no mercado não tem conhecimento para ajudar outro empresário. E de fato, só que isso não está organizado na tua cabeça. Ainda tem um parafuso ou outro solto na tua empresa e você fica, não consigo ensinar porque isso aqui ainda não funciona tão bem para mim. Então bate aquela síndrome do impostor, né? E de fato foi com conhecimento lapidado ali do que eu já sabia fazer, eu já conhecia muita coisa. Querendo ou não, eu vim do mercado de gráfica e fui para o mercado de comunicação visual, mas eu já tinha um conhecimento da área de impressão como um todo. Querendo ou não, os processos são muito similares e eu já tinha trilhado um caminho de ser funcionário, passar pela parte de comercial, venda, até me tornar gerente de uma empresa, que é a empresa da minha família no Rio de Janeiro. E depois disso, abri a minha própria empresa e, cara, tava ali na batalha, mas já sabia muita coisa. E eu já tinha resolvido muito problema da minha empresa. E aí, quando eu vi sobre a nova profissão, eu fiquei, cara, de fato eu consigo ajudar outras empresas. Talvez eu vou lapidar um pouco mais meu conhecimento, vou organizar a minha empresa para fazer mais sentido ainda eu poder ajudar outras. E foi o que eu fiz na prática. E aí você se sente mais confiante, porque aí você foi lá, pegou o conhecimento que você já tinha, pegou o conhecimento extra que você adquiriu, organizou as ideias e aplicou. Aplicou, deu resultado, cara. Você fica até ansioso para ajudar outras pessoas. Exato. Porque é a realidade. Porque, de fato, cara, você complementou muito bem. Na verdade, a gente tem um conhecimento base de experiência, né? De tempo de mercado, de aprender fazendo. E entra a parte de método, né? De conhecimento já organizado, catalogado, registrado, que já funcionou e passo replicável. A passo, né? Exato. E aí, atuar nessa nova profissão, ou até organizar a própria empresa, é a união perfeita entre a experiência que já tem de mercado, com os conhecimentos específicos, e essa parte de método, de organização, de conhecimento próprio. Eu lembro conversando com o Vinícius, cara, ele abriu lá a estrutura que ele usava para organizar a Gotrix, que é a loja de moto elétrica, que ele tem algumas unidades, acho que está indo para a 6ª unidade já. E ele falou, cara, hoje o modelo de gestão que eu aprendi para organizar a empresa de comunicação visual, estou aplicando aqui. Então ele tem o organograma, ele tem os fluxos organizados, ele tem os scripts do time comercial, ele tem o método de gestão financeiro. Então toda a base, com poucas alterações que acabam sendo necessárias, mas toda a base de gestão e organização que ele aprendeu dentro da AFACOM, ele conseguiu replicar para a loja de moto elétrica. Olha que massa. Então é uma coisa que, é o que eu falei, são regras de negócio. Toda empresa tem entrada, tem saída, tem despesa, tem receita, né? Tem toda... algumas não vão ter manufatura, então você vai eliminar uma parte que ainda é complexa. Você ainda nem vai precisar usar aquele conhecimento. Mas toda empresa tem que vender, ela precisa gerir os colaboradores, então não tem segredo. Tem que contratar, né? Tem que contratar, tem que demitir, tem que fazer reunião de alinhamento. Tudo isso são processos que são regras de negócio. Eu falo que o cara que, de fato, trilha esse caminho aí da nova profissão, ele sai com uma bagagem para tocar qualquer negócio. A gente vê casos de colaboradores que estudaram e se destacaram dentro da empresa, ganhar até participação no negócio, né? Participação. Por conta de fato do um conhecimento adquirido que, cara, às vezes nem o dono do negócio não tem aquela informação toda organizada daquele jeito. Aí vê tu aplicando na prática e, cara, qual a diferença que tá fazendo no negócio? Então, vale muito a pena para quem já, digamos, já tá na área. Mas para quem... E é dono de empresa, né? O que eu queria dizer. Mas para quem também é colaborador, né, cara? Acho que vale muito. Você aprende demais e a forma que você organiza os conhecimentos ali para aplicar no negócio se torna simples. Historicamente, assim, cara, de todas as turmas que a gente já formou dentro dessa nova profissão da CV, tem uma boa parcela de funcionários que ou investiram por conta própria, porque é um investimento em educação que vai agregar na carreira deles, ou que a própria empresa investiu neles. E, cara, quando é o funcionário, geralmente um gerente, um líder, um diretor, ou até um colaborador mais
proativo ali, eles tendem a ter um crescimento muito rápido dentro da empresa. Eu lembro do Max, da fase de imprimir, eu lembro da Andrea, que você falou, que era da JK Artes Gráficas, que conseguiu até um percentual da empresa com base nesse conhecimento. Então, de fato, cara, a gente fala muito do dono da empresa, né? Porque acaba que o AfaCast, ele tende a comunicar mais com o dono da empresa, mas o funcionário, que às vezes tem até mais tempo de mercado que o próprio dono da empresa, recebendo acesso ao conteúdo, ao método, ao passo a passo organizado, o próprio funcionário passa a ter poder de escolha. Se ele vai querer abrir uma empresa, que dificilmente ele vai querer. Perfil, né? É, o perfil. Geralmente ele pretende, a gente chama de intraempreendedor, né? Ele pretende empreender dentro da empresa de outra pessoa. Crescer, se destacar, construir patrimônio, construir renda dentro da empresa de outra pessoa. E também, por que não, vender o conhecimento dele para ajudar outros empresários com toda essa bagagem, com todo esse tempo de mercado, todos esses métodos, ferramentas que ele recebeu ao longo da jornada, né? Então, de fato, dentro disso, acho que não tem uma resposta mágica, né? Se vale ou não a pena abrir uma segunda, terceira, quarta empresa. Tudo vai depender do momento e do objetivo, né? Se é o objetivo ser um mega empresário na cidade, ser dono, que a gente, eu acho que toda cidade tem, né? O cara que tem 5, 6 empresas na mesma cidade. Se está dentro do seu plano de vida pessoal, cara, vá organizar a sua empresa para que ela possa possibilitar isso. E ela muitas vezes pode financiar o teu próximo negócio, né? Exato. Basta ela estar organizada e lucrativa. E se às vezes não é teu objetivo, cara, não, mas eu só queria ganhar mais, eu não queria ter que abrir uma outra empresa, cara, organiza teu negócio da mesma forma para você ter mais tempo livre e a partir desse tempo, cara, vá vender seu conhecimento. Acho que o conhecimento ele é muito valioso porque não tem como cobrar conhecimento, né? É. Não tem guerra de preço na hora de vender conhecimento. Conhecimento é algo intangível, não é precificável da mesma forma que uma placa, um letreiro, um cartão de visitas. Tem vários valores intangíveis por trás disso. E, de repente, se você está assistindo esse episódio pensando em abrir uma segunda empresa para ganhar mais dinheiro, cara, às vezes, talvez antes de abrir uma segunda empresa, é você vender seu conhecimento, vender sua experiência, porque com certeza você também pagaria para aprender com uma outra pessoa, como às vezes você já pagou para aprender com uma outra pessoa. Então, sim, tem muitos empresários que pagariam para aprender com você. Eu vejo muitos empresários que buscam ajuda externa, né? E de repente vai numa linha genérica. Quando eu falo na linha genérica, não é falando mal, mas é generalista. Se eu tenho um médico que ele é clínico geral, ali, clínico geral, o conhecimento dele é generalista. Se eu tenho um médico, por exemplo, se seu filho está passando mal, você prefere consultar ele com um clínico geral ou com um pediatra, que é especialista em crianças? Ou se você está com um problema no coração, você prefere ir no clínico geral ou no cardiologista? Então isso é uma coisa que a gente fala quando você busca uma ajuda externa. E a gente vê algumas empresas buscando uma consultoria externa, um Sebrae, alguém que vai resolver, vai ter a pílula mágica para resolver o problema dele. Normalmente é difícil acertar. Eu vejo muito empresário de comunicação visual reclamando que eu já contratei aqui, já contratei ali, não funcionou. Mas exatamente por buscar um conhecimento generalista. E a diferença da nova profissão da CV é que você vai deixar de ter que procurar uma ajuda externa, você passa a ter um conhecimento para você mesmo resolver, porque nada mais valioso do que o conhecimento está dentro do negócio, né? E não depender de consultor de fora. E não depender de consultor de fora. E é específico. Então não é a mesma coisa de você fazer um treinamento de gestão externo, generalista. Você vai se tornar o cardiologista do teu negócio, porque você passa a ser um especialista com o teu conhecimento que você já tem, a tua bagagem somada a processos, a metodologias específicas e validadas que vão te ajudar a gerir a empresa de ponta a ponta. E nada contra o consultor do Sebrae, né? Mas, cara, essa pessoa, ele é muitas vezes um excelente consultor, mas não é um excelente consultor de gráfica, Exato. de empresa de comunicação visual, porque tem toda uma curva de aprendizado que ele vai ter que entender, cara, levar 60 dias para entender o modelo de negócio, para entender como funciona. E quando vem o cardiologista, ele sabe exatamente o que fazer. Então, o tempo para ter resultado é muito menor, é muito mais rápido, é muito mais assertivo. E testa-se menos para acertar, né? Porque já está validado e já entende o caminho, já sabe lidar com aquele problema. E a pessoa que é generalista, né, o clínico geral, ele vai ter que, se ele tiver que resolver um problema, ele vai, eu acho que por aqui funciona, e testa, e de repente não dá certo, aí perdeu tempo, perdeu recurso, vai testar em outra frente. E é o que você falou, não que seja um mal, uma coisa que não funciona, ou que é ruim, mas para o nosso mercado, que é muito específico, da manufatura, mas especificamente do mercado de impressão, é muito complexo você vir de fora, com uma visão de fora e entender como funciona dentro. Exatamente porque cada departamento tem suas particularidades e são muito específicas por conta de um mercado que, quando você vai olhar, cara, vai lá perguntar para o empresário de comunicação visual quais são os produtos que ele consegue fabricar.
Normalmente, se falar dos 3 principais e tal, ele consegue te falar. Agora, se você pedir uma lista do que ele fabrica, cara, a lista, assim, ele vai te falar, sei lá, vou ficar 4 horas falando contigo e não zera a lista. Porque dá para fabricar uma infinidade de coisas exatamente porque tem muitas variáveis, tanto na fabricação quanto nos processos de acabamento. Então, isso torna o negócio mais complexo. Desde a produção até a venda, até o financeiro, tudo vai se tornando mais complexo por fazer parte de um leque de variáveis muito grande. Até o tal do projeto personalizado, né? Quando a empresa vende algo que nunca vendeu na vida e ninguém nunca vendeu na vida. Toda vez também. É um desafio novo, né? E aí entra exatamente nisso. Então, cara, acho que pra gente caminhar pro fechamento aqui desse episódio, não sei se às vezes ficou muito claro, né, pra pessoa que tá ouvindo ou assistindo, se vale a pena abrir uma segunda empresa, uma terceira empresa, mas sempre reforçando, né? Cara, antes de tomar essa decisão, saiba qual que é o teu real motivo por trás dessa decisão, porque às vezes se só é ganhar mais dinheiro, cara, dá pra ganhar mais dinheiro sem abrir uma segunda empresa. Só melhorando a sua, né? Só melhorando a sua. E se é, por exemplo, querer uma dominação de mercado local, beleza, vá abrir a sua segunda, terceira empresa, ter outras fontes de renda. Às vezes a pessoa quer uma segurança maior, né? Porque, se eu tiver uma segunda empresa, eu tenho uma segurança maior, que se a gráfica der problema, eu não fico desamparado. Não tem problema. Abra a segunda empresa, desde que você consiga organizar a primeira para ela não te sugar e você poder olhar para o segundo projeto. Até porque a gente chega um momento que o dinheiro deixa de ser prioridade quando a gente não tem mais tempo para nada, né? A gente aceita abrir mão um pouco do dinheiro para voltar a ter um tempo com a família, para poder voltar a passear um final de semana, poder fazer uma viagem, porque, de fato, o dinheiro sem tempo não tem nem o que gastar, né? E aí, quem tem filho sabe o quanto é sacrificante. Você sair de casa, teu filho tá dormindo, você voltar, muitas vezes ele tá dormindo também. Isso aí pesa muito pro cara. Então, às vezes, o foco dele nem é ter uma segunda empresa. Às vezes, só ter mais tempo para poder chegar em casa num horário mais cedo, tomar café com a família antes de sair. E isso aí ele consegue conquistar só organizando o negócio também. E se de fato ele tem a intenção de abrir um segundo negócio, que o primeiro esteja leve a ponto dele não matar o primeiro quando abrir o segundo, porque aí ele saiu, tirou o pé ali e matou o negócio. E também para que isso, junto com a primeira, junto com a segunda, não consuma o tempo suficiente para que ele perca o tempo com a família ali. Eu acho que é crucial. E dentro da medida do possível, cara, trabalhar de casa, né? Por exemplo, dentro da nova profissão da CV, cara, você vai atender outros empresários, você atende de casa, você abre o notebook ali, liga o Zoom, dá a direção para a pessoa, aplica as ferramentas, e aí seu filho tá do lado, sua esposa tá perto, seu marido tá perto, então você não fica com aquele sentimento de que tá devendo algo, né? Que de fato é um sentimento verdadeiro, que fica devendo, né? Fica devendo esse tempo de qualidade. Então, acredito que esse é um bom direcionamento aí para quem quer ou planeja abrir uma segunda empresa, ou planeja ganhar mais dinheiro, ou planeja simplesmente ter um pouco mais de tempo. A gente conseguiu dar algumas opções ali, dar alguma visão para a pessoa. E, cara, comenta aqui, se você chegou até aqui nesse episódio, comenta aqui se você já tinha essa ideia de abrir uma segunda empresa, se você já tinha essa ideia de abrir um outro negócio em paralelo a essa gráfica, a empresa de comunicação visual, para a gente te conhecer um pouquinho melhor e poder, inclusive, gravar outros conteúdos específicos para a sua realidade. Eric, alguma palavra final para a gente fazer o fechamento desse episódio? Cara, final aqui, falando... Acho que a gente conseguiu estreitar bem o assunto sobre se vale a pena ou não. Mostramos que existem muitas variáveis para tomar essa decisão, mas o principal é, não tem como perder com esse conhecimento do que é possível adquirir através da nova profissão. Porque ou tu vai deixar o teu negócio mais leve, ou tu vai focar em ganhar mais renda, mas de qualquer maneira é muito interessante pro empresário que quer ter mais liberdade. Então, assim... O que eu deixo de recado mesmo é que em breve vai estar saindo vai ser uma live para apresentar a nova profissão? A nova profissão da CV ele é um evento gratuito, ao vivo. No momento que a gente está gravando esse episódio vai acontecer no dia 16 de abril, só que pode ser que aconteça ter uma outra edição. Se já passou o dia 16 de abril, não precisa... perdi para sempre essa oportunidade. Pode ser que, não é a certeza, mas pode ser que abra essa oportunidade novamente. Mas o link tá aqui na descrição. Dia das dúvidas, cara. Você tem todas as informações, tem a forma de você se inscrever de graça para essa live, para saber do que se trata, para poder entender como atuar nisso que é o profissional mais bem pago do mercado de comunicação visual. Que é o profissional que vende a experiência que tem dentro do mercado, que pode trabalhar de casa e que principalmente não precisa largar a empresa. Então não é uma escolha de, vou ter que deixar minha empresa de lado para atuar na nova profissão. Cara, a empresa vai estar lá, você vai estar trabalhando às vezes dentro da empresa, às vezes de casa, às vezes numa viagem, e vai estar construindo aí uma renda extra de até 9.600 a mais por mês. Cara, link tá aqui na descrição, faz teu cadastro gratuito. Se já passou a data da live, às vezes chama a gente no Instagram para entender mais sobre a oportunidade, se ainda tem uma janela de oportunidade aberta ou não, que enquanto estiver disponível a gente vai estar divulgando em todos os lugares. Mas é uma janela que pode se fechar a qualquer momento, quem chega primeiro vai ganhar a limpa. Isso aí, show de bola.
E além do link na descrição, também tem o QR Code aqui na tela para você poder só bater o celular ali e garantir tua vaga nesse evento, que é um evento gratuito. Então, Eric, muito obrigado por mais um episódio da FAQcast. E nos vemos novamente na semana que vem, né? Semana que vem já tem episódio novo. Já tem episódio novo. Mais um FAQcast aí para você que é empresária de gráfica e comunicação visual. Valeu!